A paz do Senhor, esse povo lindo da comunidade Unidas em Cristo, nós estamos aqui essa tarde para anunciar, né, aquilo que nós temos vivido com as experiências das nossas batalhas. É uma coisa que eu já quero deixar bem claro aqui, quando se fala de batalha, a Bíblia deixa bem claro o que é batalha, né? E com quem nós vamos batalhar. Nossa batalha não é humana, não é humana. É contra poderes e autoridades malignos. E conosco está o Senhor dos Exércitos. Conosco está aquele que revelou o seu grande amor na cruz do Calvário. Jesus, é Ele que vai na nossa frente, é Ele que nos dá estratégias para vencer, é Ele que nos revela o que Ele acha certo e bom aqui, ó, na palavra. E eu quero agradecer a irmã Líbia pelo convite, né, e toda a sua equipe, para que nós estivéssemos aqui hoje para falar sobre família, né? É o Ministério da Família, e eu acho lindo, porque o Senhor Deus organizou a humanidade como? Em família. Ele organizou em família e deu a pai e mãe, olha, uma ordem, não é uma opção. A gente que é pai e mãe, a gente tem um dever, ensinar os nossos filhos a amar e temer ao Senhor, tá? E essa responsabilidade, ela é nossa, tá? Começa em casa, começa no lar. Quem é o filho que é obediente à professora? O que obedece à mãe. Qual é o filho, o aluno que dá trabalho lá? É o que dá trabalho em casa também. Então, você, mamãe, papai, que já tem Jesus, né? Eu quero encorajar você. Você tem uma missão, tá? E a gente tem um ajudador, o Espírito Santo. Jesus disse que nós não ficaríamos só. Sabe os desafios? Sabe aquele momento de aflição que a gente não sabe o que fazer? Chama ele. Ele ele nos dá estratégias para nós tomarmos decisões assertivas. Você sabia que os nossos problemas são nosso alimento? É, nosso alimento. Tem situações que vão gerar em nós paciência. Tem situações que vai gerar em nós o aumento da nossa fé. Tem situações que vai gerar em nós mais amor, vai nos tornar uma pessoa mais amorosa. Tem situações que vai nos tornar uma pessoa mais benigna, sabe aquela pessoa bondosa? Isso é a natureza divina. Nós estamos aqui para representar o Senhor Deus, tá? Jesus disse: vocês não vão ficar só. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando ele vier, ele vai convencer o mundo do que é pecado, o mundo da justiça que Deus fará aos seus filhos, vai convencer o mundo do juízo que virá sobre o ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que quer viver da sua maneira, aquele que despreza o amor de Deus, aquele que despreza o Senhor. Olha que coisa linda. Só que esse Senhor foi capaz de morrer por nós. E o que mais ele não poderá fazer? Vale a pena, né? E para nossa meditação hoje, eu trouxe um texto lindo. É o texto de uma jovem senhora que ela desejava tanto ser mamãe, tanto. Um dia como eu também desejei muito ser mamãe e não podia gerar, tá? Não podia gerar. Eu fazia acompanhamento, eu tinha endometriose e outras complicações. E aí um dia o médico marcou a minha cirurgia, mas ele me falou uma coisa tão linda. Ele disse assim: olha, Leia, nós vamos fazer a videolaparoscopia e é uma equipe, e nessa equipe tem uma médica que ela já fez essa cirurgia que você vai fazer há 9 anos, mas ela não engravidou ainda, tá? Não engravidou. Então, você não chega no centro cirúrgico achando que depois da cirurgia você já vai engravidar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O médico que me disse: filho, quem dá é Deus. Olha que coisa linda. Então ali eu já saí encorajada, porque Deus
ama ser chamado quando mais precisamos. Não é isso que está escrito no Salmo 51? Me chama no dia da tua aflição, para eu te socorrer e depois você me glorificar. Você sabe o que é glória? Glória é a fama que alguém adquire pelos seus grandes feitos. Então, agora eu vou falar o texto de uma outra maneira. Me chama no dia da tua aflição, para eu te socorrer, e depois você dizer: foi o Senhor que fez. Isso foi ele que fez, a glória dele. Essa ação de me livrar, de me conduzir a um lugar seguro, de me levar a um lugar de paz, de me dar uma estratégia no momento onde eu não sei o que fazer. Momento de aflição é isso. Quando você não sabe o que fazer. Deus quer ser chamado nesse momento. Ele vai te dar uma estratégia para você tomar uma decisão precisa e assertiva. Decisão que vai louvar a Ele. Amém? E o texto de hoje está em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 20, que diz assim, ó. Eu vou voltar dois versículos antes. E disse assim: E disse ela quem? Essa jovem senhora que não podia gerar. Ache a tua serva, graça aos teus olhos. Assim, e a mulher foi o seu caminho. E comeu, e seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Essa jovem senhora, o nome dela é Ana, aquela história bem conhecida que a gente já sabe. O seu esposo Eucana, que tinha uma outra esposa chamada Penina. E Ana desejava tanto ser mamãe. Ana vivia em família, né? Ela tinha um esposo, e aí o esposo tinha uma outra esposa que tinha filhos, mas ela queria gerar, tá? Ela queria gerar. E essa história aqui nos revela um lindo segredo. Ana tinha um desejo e Israel precisava de um juiz. Israel precisava de alguém, de um líder que representasse ao Senhor. Olha aqui, ó, duas necessidades: a necessidade de Israel e a necessidade de Ana. E Ana foi falar com quem? Foi falar com o Senhor. A Bíblia diz, o texto um pouquinho antes diz que Ana, quando ela chegou no templo, ela chorava e ela gemia. Ela queria chamar a atenção do Senhor e ela conseguiu. Sabe como? Lá em Jeremias 29:12, o texto diz assim, ó: me chama no dia. Não, o texto diz assim, ó: vocês vão me chamar, vocês vão orar a mim, mas só vão me encontrar quando me buscardes de todo o coração. O texto diz que Ana compulsivamente chorava e chamou a atenção do sacerdote. O sacerdote veio até ela, achou que ela estava embriagada, logo ela revelou a sua aflição e aí ele diz que o Senhor conceda o teu pedido. Mas Ana saiu dali, o texto diz que já não havia tristeza no seu olhar, porque ela deixou o seu coração diante do Senhor. E sabe o que foi que ela disse quando ela deixou o seu coração diante do Senhor? Olha que coisa mais linda. Ela disse assim: se o Senhor me der um filho, eu te darei para servir-te. O texto diz, o texto diz que ela saiu lá cheia de alegria,
porque ela tinha certeza que ela tinha deixado o coração diante do Senhor. E o que é deixar o coração diante do Senhor? É quando a nossa vontade não importa. A gente deixa a nossa vontade, mas a gente honra a Deus com a mais alta honra. E o que é honrar a Deus com a mais alta honra? Jesus nos mostrou. Lá, um pouquinho antes da cruz, no Getsêmane, Jesus disse assim: Pai, se for possível, muda essa maneira que eu vou morrer. O texto diz assim: Pai, se for possível, faz passar de mim esse cálice. Olha a honra que Jesus vai dar agora ao Senhor. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é deixar o nosso coração diante do Senhor. É você dizer tudo o que te aflige. É você deixar diante do Senhor as suas necessidades. Mas você dizer assim: Senhor, que a tua vontade seja feita, porque eu confio em ti. E ali o texto diz que Ana, o esposo dela, conheceu ela e em seguida ela gerou. E teve Samuel. O que eu quero trazer para você aqui nessa tarde, ou em qualquer momento que você vai assistir, ou numa manhã, ou, ou à noite, é que Deus realizou o desejo de Ana e Deus enviou para Israel também. Ele veio realizando aquilo que Israel estava precisando, dando a Israel um representante direto de Deus. Porque tem um texto que eu vou deixar aqui para você, que é lindo demais. O texto diz assim: olha que coisa mais linda. E o jovem Samuel, Samuel capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Então Samuel, ele servia a Deus diante de Eli. Esconde esse texto no seu coração, porque Deus, ele quer que a gente sirva a ele diante das pessoas, começando onde? Na nossa família. O servir a Deus é diante das pessoas e começa na nossa família. Eu sou de uma família de 13 irmãos. Imagina uma mesa cheia, uma casa cheia. Na minha casa, você pode imaginar que tem o bravo, tem o tímido, tem o eloquente. Eu tenho uma irmã que ela gosta de dizer assim, que tem o paciente, né? Aquela pessoa que é paciente, tem aquele que tem pouca paciência, e aí ela fala assim: eu nem passei na fila da paciência. Mas é assim, sabe por quê? Porque a natureza divina em nós, a natureza de Deus em nós, vai nos fazer amoroso, vai nos fazer benigno, vai nos fazer paciente, vai nos fazer ter domínio próprio. Esse não é o fruto do Espírito, as manifestações do fruto do Espírito Santo em nós? Quando nós servimos a Deus diante das pessoas, nós não falamos o que queremos, nós não pensamos o que queremos, ainda que aquele pensamento vem imediatamente, a gente declara: o Senhor tem honra sobre cada célula do nosso corpo, sobre minhas emoções, sobre os meus desejos e vontades, sobre a minha fala, sobre as minhas decisões, porque os mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, é regidos pela palavra. Mas agora eu quero deixar aqui um exemplo, uma grande experiência que eu tive, né? Eu tenho 23 anos de casada e depois da salvação, depois de você, que essa é a decisão mais importante que nós temos que decidir aqui na Terra, é decidir por aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida, para que a gente não tenha só uma vida temporária, mas para que a gente viva para sempre com Ele. Depois de decidir por ter Jesus como Senhor da nossa vida, a segunda decisão mais importante é a escolha de com quem você vai fazer uma aliança, com quem você vai caminhar na construção de uma família. Essa
é a segunda escolha mais importante, porque na família é o treinamento principal da nossa vida. É na família que a gente é ferido, é na família que a gente é amado, é na família que, infelizmente, muitos perdem a vida. É na família que a gente vai crescendo, né, em amadurecimento, em estatura. É na família. E Deus deu à família, a pai e mãe, a responsabilidade de ensinar para que essa geração cresça e ensine para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos a amar a Deus e temer ao Senhor. E eu lembro, eu tenho 23 anos de casado, eu lembro que logo no começo do meu casamento, eu fui conversar com a minha mãe e aí eu falei para minha mãe, mãe, o meu esposo tem muitos defeitos. Só o outro tem defeito, tá? A gente normalmente tem esse olhar de que só o outro tem defeito e a gente não tem defeito. E aí a minha mãe, e foi me aconselhando, filha, vai orar. E um dia eu estava em casa aqui na oficina e o Espírito Santo veio e falou comigo. Ele disse: filha, o seu esposo não tem defeito. Ele é só diferente de você. Respeita. Naquele dia, naquele momento, o Espírito Santo refez o meu casamento para sempre, até que a morte separe. Porque ele transformou a minha maneira errada de pensar. Olha que coisa linda. A gente olha para o outro e já mapeia o outro e fala: tem defeito aqui, tem defeito ali. Não vê isso como diferença, né? E nós precisamos olhar o outro com esse olhar amoroso, né? Olhando as diferenças. E na fraqueza do outro, você entra. E na sua fraqueza, o outro que é mais forte vem. E assim a gente vai ajudando um ao outro. Eu lembro, eu gosto de contar experiências, por quê? Porque a vida com Cristo, qual é a diferença de quem tem Jesus como Senhor da sua vida, aquele que vai governar a sua vida, daquele que não tem Jesus? É Jesus. Os ímpios pecam e a gente também. Eles erram e a gente também. Mas a gente tem o Espírito Santo, que quando a gente erra, ele diz assim: não faz assim. Agora você fala, agora você cala, agora você ouve. E depois dessa experiência, eu tive uma vida totalmente diferente quando se trata de relação conjugal, né? E uma outra vez também eu estava numa situação que eu estava muito chateada com meu esposo. Sabe assim, quando você pede uma coisa, aí o marido, agora não vou fazer, aí você fica triste, né? E o Espírito Santo me mandou abraçá-lo, e logo em seguida eu abracei. E depois que eu abracei meu esposo, o Espírito Santo disse assim para mim, olha que coisa linda, só há cura num território onde há amor. Onde nós fomos curados? Na cruz do Calvário. A Bíblia diz que foi lá que Jesus tomou nossas dores. As feridas que foram feitas em Jesus foi por nossa causa, por nossa culpa, por nossos pecados. E lá, a Bíblia diz que as feridas de Jesus nos curou. Por quê? Porque foi lá que Jesus fez a maior declaração de amor que o mundo pôde ver, né? Um inocente que tomou a culpa dos culpados para que nós desfrutássemos da vida que há em Jesus. Ele pegou a morte, a condenação de morte eterna e trocou pela vida, vida eterna. Jesus disse: "O meu Pai é a fonte da vida e me fez ter a vida em mim mesmo. Por isso eu sou a vida." Então eu quero deixar aqui para você, mamãe, para você, papai, para você que ainda, né, não casou, ainda não construiu, aí não tem uma aliança com alguém, para ir nessa construção de uma família, que a vida de Jesus em nós vai fazer-nos diferente, vai nos dar sabedoria, vai nos dar estratégia nos momentos difíceis, nos momentos onde a gente não sabe o que fazer, o Espírito Santo vai nos conduzir. E como é
que nós vamos ter disposição para obedecer o Espírito Santo, porque também tem algo que nós precisamos fazer para que nós possamos ouvir o Espírito Santo. Lembra do que está escrito em Apocalipse, que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja? Porque às vezes o Espírito fala, o Espírito Santo fala com a gente, mas a gente foi sequestrado pelo medo. Mas a gente está mergulhado numa insatisfação. Mas a gente está numa tristeza profunda. E às vezes o Espírito Santo fala e nós não estamos sensíveis a ouvir a sua voz. Porque assim como fisicamente a gente se alimenta para nos nutrir e ter força, a gente descansa. Assim como a gente toma água, né, para nos hidratar. Assim como a gente tem os alimentos físicos para nos dar saúde física, nós também precisamos nos alimentar dos alimentos espirituais para nos dar vida no espírito, músculos espirituais, clareza no entendimento, visão espiritual, percepção no espírito, porque assim como os nossos sentidos humanos nos faz ver com clareza, nos faz compreender, assim também é no espírito. E só através da palavra. A palavra é que transforma a nossa maneira errada de entender. Olha um texto lindo que eu quero que você esconda no coração, principalmente para você que é mamãe e papai. O texto diz assim, lá em Provérbios: o sábio é ofendido e finge que não foi ofendido. Olha que palavra maravilhosa para transformar a nossa maneira de compreender. Por quê? Porque na primeira ofensa, na primeira contrariedade, o nosso primeiro impulso é de revidar, é de ofender. Mas pela palavra, pelo Espírito Santo, que vai nos ensinando, nos revelando que Deus acha certo e bom, transformando a nossa maneira de entender, vai nos dar estratégia para que nós possamos tomar decisões assertivas, no cuidado com nós mesmos, no cuidado na organização da casa, no cuidado com o esposo, no cuidado com os filhos. Por quê? Porque se você medita na palavra, se você se alimenta. Eu tenho uma menina de 6 anos, a Melry. E outro dia que eu coloco ela para jejuar, não jejum longo, Melry, você vai jejuar 1 hora, que é para ela compreender que o jejum é um alimento espiritual. O jejum não muda o Senhor Deus em nada. O jejum nos dá saúde espiritual. O jejum é um ato de humilhação diante de Deus e foi Jesus que nos ensinou. Jesus disse assim, ó: eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. Os discípulos tinham ido comprar comida. Quando os discípulos voltaram, ofereceram comida para Jesus e Jesus estava numa linda missão, que era numa conversa entre ele e a samaritana. E os discípulos foram oferecer comida para Jesus. Provavelmente Jesus estava de jejum, porque quando os discípulos ofereceram, Jesus disse isso: eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. Está lá em João 4. E em seguida, os discípulos se perguntaram: será que alguém trouxe comida para ele? Por quê? Porque o jejum, eu disse para Mary perguntou assim para mim: mamãe, jejum é passar fome? Porque a criança deu a hora de comer, mamãe está na hora da comida. Passou um pouquinho, já vai comer uma fruta, pede uma coisa, pede outra. E eu estava explicando para ela, né, para que ela compreendesse que ela precisa aprender ainda nessa infância. Entender que a nossa mente ela só é transformada pela palavra, que o alimento espiritual é a oração, essa maneira linda e simples que Deus escolheu para que houvesse esse relacionamento entre Deus e nós os homens, a fala. Deus trouxe a um nível de simplicidade que não há nada mais simples do que isso. Olha que coisa poderosa. E o critério de Deus para me ouvir e te ouvir é um coração sincero. A oração, o jejum, o louvor é uma arma poderosa, porque a Bíblia diz que Deus trabalha ao som de adoração. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Esconde isso no coração e louva. Não deixa o dia acabar sem oferecer um louvor ao Senhor. Senhor, eu te louvo em gratidão à minha vida. Eu te louvo por cada membro da minha família. Eu te louvo.
eu te louvo. Eu tenho um testemunho poderoso para contar sobre o louvor, mas eu vou responder aqui a Mary, porque a Mary perguntou: mamãe, jejuar é passar fome? Eu falei: não, filha, jejuar é trocar o alimento. Você vai abrir mão do alimento físico para ficar sem comer, se alimentando da vontade de Deus. Por quê? Porque quando você jejuma, você está dizendo, Senhor, eu abro mão de comer essa comida física, porque eu quero ver no espírito, porque eu quero ouvir, te ouvir claramente, porque eu quero perceber, eu não quero só te ouvir falar, eu quero perceber no espírito. Você percebe? Quando ninguém falou nada, você chega num ambiente e você consegue perceber as coisas. Você tem discernimento nas coisas espirituais. Assim como você sabe discernir o que é uma cama de uma mesa, né, o que é uma árvore de uma hortaliça, no mundo espiritual, nós precisamos também discernir entre uma coisa de outra coisa. Então, para que nós é, para que nós é, temos no dia a dia, poder para tomar decisões, porque às vezes a gente quer, mas às vezes a gente não tem força de tomar decisões, às vezes a gente não tem força de dizer não, às vezes a gente não tem força de dizer para a tristeza, eu tenho motivos para me entristecer, mas eu tenho muito mais motivos para louvar a Deus, para ser grato, para adorar, para louvar. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, né, que Jesus vai lá, o texto diz que era quase meio-dia, Jesus parou lá porque estava cansado, a mulher chegou e Jesus pediu água para ela. Ela questionou, né? Ela disse assim: "Por que você me pede água, sabendo que os judeus e samaritanos, eles não têm um bom relacionamento, eles não se conversam, eles não se interagem". E aí Jesus disse para ela: "Se você soubesse quem te pede água e o que Deus pode dar, você que me pediria e eu te daria água viva". E por que que Jesus estava quando os discípulos vêm, que oferece comida para ele, o texto diz que eles não compreenderam porque Jesus conversava com aquela mulher. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela tinha um desejo tão grande de adorar a Deus. Viu? Esse é um dos motivos que fez Jesus parar lá, naquele momento específico, para falar com aquela moça, com aquela jovem senhora, né? E Jesus revela o seu segredo, que ela tinha tido 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela. E aí ela mostra para Jesus que ela tinha um grande desejo. Ela diz assim: ó, os judeus dizem que é lá em Jerusalém que a gente tem que adorar. E aí Jesus diz para ela: é verdade, chegará o tempo, e agora em que Deus procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, porque ela tinha o desejo de adorar lá em Jerusalém. E por que que eu estou te falando da mulher samaritana e por que que na a nossa mensagem de hoje o texto fala de uma senhora que desejava tanto ser mamãe, porque elas tinham algo em comum, elas tinham um grande desejo. A primeira era de ser mamãe e a segunda era de adorar a Deus. Então, Ana teve a sua oração ouvida, porque ela pediu o filho. Nessa oração, ela disse: Mas se o Senhor me der, eu vou deixar na tua casa para te servir, para servir como sacerdote. E aquela mulher samaritana, ela desejava adorar a Deus no templo de Salomão. E Jesus vem revelando um lindo segredo. Jesus disse assim: ó, chegará o tempo, e agora porque agora Jesus estava falando com ela, que Deus procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Você está com alguma dificuldade no seu lar? É financeiro? É de relacionamento? É emocional? É de organização? Vai diante do Senhor com um coração sincero e conta o tempo. E conta o tempo. Em Lucas, é,
Em Lucas 13, a Bíblia revela um lindo segredo. Revela que numa cidade havia uma mulher, uma viúva, que ela tinha uma causa para ser julgada. E o juiz daquela cidade era mau. Era mau. E a Bíblia diz por que ele era mau. Porque ele não quis ajudar aquela viúva. Mas Jesus contou um grande segredo, o maior segredo de vitória. Lucas 18. É Lucas 13, não, Lucas 18. Jesus disse que aquela viúva foi e ele disse não. Ela foi de novo e ele disse não. Ela foi de novo e ele disse não. Até que um dia ele disse: Eu vou socorrer porque essa mulher me perturba. Então, você está com alguma dificuldade no seu lar? Vai diante do Senhor. E você só pode parar quando a resposta chegar. E o Espírito vai te dar essa. Amém? Você guardou esse segredo no coração? Agora eu disse que eu ia deixar um testemunho aqui sobre o louvor. O poder do louvor, o poder do louvor. Eu estava grávida da minha última filha, Mary, e já era no finalzinho da gravidez, e eu tive um sonho. O Senhor me mostrou que o médico me entregava ela cega. E aí eu acordei, chamei minha família, disse para o meu esposo e tudo seguiu. Eu não sentia nada, não sentia dor, estava tudo tranquilo. Chegou o dia da minha consulta, fui no hospital, que a minha consulta era no hospital, porque era a minha quarta cesariana, aos 42 anos. E quando eu cheguei lá, o médico disse: Leia, você vai descer para ultrassom para a gente avaliar, para ver se está tudo bem. E quando eu cheguei na ultrassom, a médica falou: Leia, a gente tem um grave problema, o seu líquido amniótico está secando, está 7,1, você vai ficar internada, e a bebê está correndo risco de vida. E eu me lembrei do sonho. E e aí eu fiquei internada, mas logo eu pedi para o doutor, eu falei, doutor, o meu enxoval ainda não está pronto, e eu queria tanto voltar para casa, eu não quero ficar internada, o senhor me diz o que eu preciso fazer, que eu vou obedecer, mas eu quero ficar em casa, eu quero ir para casa. E ele falou: não, você vai ficar aqui, você e a bebê está correndo risco de vida. Enfim, eu insisti, a minha pressão começou a aumentar. E aí ele veio, eu ainda fiquei um dia, ele veio falar comigo, ele falou: Leia, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você ir para casa. Eu moro do lado do hospital. E aí ele falou: como você disse que mora do lado do hospital, eu vou te dar 7 dias, já vou deixar aqui uma cesariana marcada para a próxima quarta-feira. E me deu todas as recomendações. E ele falou assim: qualquer coisa que você sentir, você vem imediatamente para o hospital. E chegando em casa, o Senhor me deu o texto do Salmo 119, versículo 164. E o texto diz que Davi louvava o Senhor 7 vezes ao dia, porque Deus é justo. Olha que coisa linda. Um rei parava para louvar o Senhor 7 vezes ao dia e ele dizia: Senhor, eu te louvo pelos teus justos juízos. E ali eu vi o Espírito Santo falando comigo. Chamei minha família e durante 7 dias, 7 vezes ao dia, nós íamos diante do Senhor, louvando a Deus pela vida da Mary. E para resumir, na quarta seguinte, já levei todo o enxoval, fui preparada, cheguei lá, fiz a internação, eles me levaram para ultrassom, e quando a médica estava fazendo a ultrassom, ela me perguntou por que lá estava no histórico, né? Que quarta-feira passada eu estava lá também fazendo ultrassom e eu expliquei. Ela falou: Léa, o seu líquido amniótico está 10,1. O que eu quero dizer com isso? Há poder no louvor. Fisicamente é um louvor, é uma música de adoração ao Senhor, mas no mundo espiritual o Senhor age. O Senhor, revoga a sentença de morte, o Senhor cura, o Senhor desfaz o mal. Então, você que é mamãe e papai, use as armas espirituais e o Espírito Santo vai te levar a um lugar de paz. A um lugar de paz. E a paz de Jesus não é quando está tudo bem. Porque a paz do ímpio, a paz do mundo, é se não tiver conta para pagar, se tiver todo mundo com saúde. A paz de Cristo, não. É no meio do furacão e o Senhor vai dizer: faz assim.
Agora vai, agora fica, agora fala, agora cala. O Espírito Santo nos dá estratégia para que nós possamos estar no lugar mais seguro que existe, no centro da vontade de Deus. Ele é o nosso guia. E eu quero aqui agradecer a irmã Líbia e a toda a sua equipe por essa oportunidade de estar aqui, tá? Compartilhando daquilo que Deus fez em minha vida, né? Encorajando você, mamãe e papai, para que seja qual for seu desafio, busque em Deus, busque na palavra, que Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Amém? Amém.